Thaís, aconteceu uma coisa muito peculiar. Logo no começo da semana, a gente ainda estava contando votos, vendo quem ganhou, que partido cresceu, que partido caiu, tudo apontando para uma vitória da direita, em todos os seus matizes, quando o Bolsonaro conseguiu transformar a vitória em derrota. Não só de São Paulo, mas São Paulo foi o componente principal para que isso tivesse acontecido, porque ele preferiu se esconder aqui na retaguarda e se mostrou, nas palavras do pastor Silas Malafaia, uma porcaria de líder. O que aconteceu? Toledo, eu tive uma boa e longa conversa com um político que até domingo eu chamaria de bolsonarista. Só até domingo? Que agora eu já teria que dizer que é um político da direita extremada, né? Enfim, outros nomes. Por quê? Porque a síntese dessa conversa, que eu acho que é a síntese do resultado eleitoral para o Bolsonaro, é que esta direita radical não tem dono. Se o Bolsonaro aparecia como grande líder deste grupo, deixou de ser desde domingo. Eu vou fazer uma rápida digressão só para explicar o comportamento dele na eleição de São Paulo. Você vai contar uma história, né? Porque digressão só na academia. Tá bom. Lá atrás, esta direita queria lançar um candidato próprio, essa direita radical, essa direita até então bolsonarista. Queria lançar seu próprio candidato. O Ricardo Salles sempre quis, se movimentava para isso, mas o Bolsonaro fechou um acordo com o Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, o partido dele, em que o Valdemar daria liberdade para ele escolher o candidato no Rio de Janeiro e cuidar da eleição lá. E, em troca, o PL em São Paulo fecharia uma aliança com o Ricardo Nunes, prefeito do MDB, candidato à reeleição, e indicaria o vice. O Bolsonaro consentiu, concordou e indicou o coronel Melo Araújo para ser o vice do Nunes, que vem a ser o ex-comandante da Rota, que é a temida tropa de elite da Polícia Militar de São Paulo. A mais letal de todas elas. O Nunes recebe esse nome e não faz nada. Ele passa meses cozinhando a indicação do Bolsonaro para vice dele. E aí aparece o Pablo Marçal se mexendo. O Bolsonaro recebe o Marçal, dá uma medalha de imbrochável para ele. Eles fazem foto, outros bolsonaristas fazem foto com o Bolsonaro. Aí o Nunes fala, opa, peraí, coronel, você é meu vice, tá aceito o seu nome. Eles fecham a aliança e aí começa a campanha com a relação já atravessada desde então. Quer dizer, o Bolsonaro usou o Marçal no começo da campanha para emplacar o seu vice, mas ficaram, digamos assim, alguns ressentimentos. É isso. E aí vem toda a campanha com essa postura do Bolsonaro, que chegou a elogiar o Marçal, que falou que o Nunes nunca foi o candidato dos sonhos dele, tira foto, o Marçal crescendo, em algum momento da campanha, já a campanha mesmo oficialmente, a campanha do Nunes entra em estado de alerta forte. Esse cara vai roubar a direita de você, Bolsonaro, fique esperto. Aí é aquele momento em que o Eduardo e o Carlos Bolsonaro entram em choque direto com o Marçal, discutem nas redes sociais, eles se afastam, né? Marçal e os Bolsonaros se afastam, mas o Bolsonaro continua ausente da campanha do Nunes. Até que chega a reta final e vários soldados que se considerava leais a Bolsonaro, vários políticos que a gente chamava de bolsonaristas, começam a apoiar o Marçal a despeito da orientação do PL e do próprio Bolsonaro. Marco Feliciano, quando que você ia pensar que o Marco Feliciano ia fazer um movimento como esse? O próprio Ricardo Salles faz um movimento como esse de apoiar o Marçal. O Nicolas Ferreira faz um movimento de apoiar o Marçal. Só que aí vem o laudo falso, os últimos véspera de eleição e todos os outros motivos que eu acho que você pode explicar melhor para o Marçal não conseguir se eleger e fica em terceiro lugar, apertadíssimo, mas fica em terceiro lugar. E ainda assim recebe 1.700.000 votos. Só para fazer uma comparação, o Eduardo Bolsonaro, em 2022, na reeleição a deputado federal, recebeu 700.000 votos. Então, claramente, houve alguma coisa aí, alguma coisa aconteceu. Essas pessoas, esses políticos que acabaram apoiando o Marçal a despeito do Bolsonaro, inclusive o Nicolas, se falando depois de domingo, dão sempre o mesmo recado, conversando com eles. Bom, Bolsonaro achava que era o dono da direita? Não é. Agora, isso significa que acabou para o Bolsonaro? Não, muito longe disso. E aí, encerrando essa fala, eu lembro de Curitiba.
Porque em Curitiba o Bolsonaro fez exatamente o que ele ensaiou fazer com o Marçal aqui. Ou seja, o PL fecha um acordo com o PSD para apoiar o Eduardo Pimentel, candidato a prefeito, indicando o vice. Aí o PL indica o Paulo Eduardo Martins, que é um ex-deputado federal que tentou disputar o Senado, perdeu apertadíssimo para o Moro. E um ultra-bolsonarista, né? É um bolsonarista, mas é mais independente do que isso. Ele, em alguns momentos, teve posicionamentos críticos ao Bolsonaro durante o governo, inclusive ele se afastou, depois se reaproximou. Ele não é alguém que simplesmente obedecia cegamente às instruções. E isso contribui, inclusive, para a decisão do Bolsonaro de, na reta final, trair o próprio partido, apoiar a Cristina Grêmio do PMB, fazer exatamente, diga-se de passagem, o que o Marçal fez lá, que foi apoiá-la. Ela dispara e vai para o segundo turno contra o Pimentel. Ele banca, para usar uma palavra que você adora, em Curitiba, ele banca o disruptivo, e em São Paulo ele se conforma com o sistema, mesmo que de nariz tapado. O Bolsonaro conseguiu essa proeza de transformar o que poderia ter sido uma vitória dele em São Paulo numa derrota, porque se comportou como um covarde, né? Basicamente, né? Na eleição aqui. O que o Silas Malafaia, o pastor Silas Malafaia, falou na entrevista para Mônica Bergamo, colunista da Folha, nossa colega aqui, que foi uma excelente entrevista, foi basicamente dizer que você não lidera da retaguarda, você tem que dar à frente, você tem que estar na frente da batalha, você tem que apontar os caminhos. É fato que o Malafaia não falou isso apenas porque ele quer o bem da direita. Ele também tem um interesse comercial em jogo. Pablo Marçal criou um novo modelo de negócio para a religião, independente das religiões, das igrejas, né? Ele criou uma espécie de liberalismo religioso, né? Você tem uma conexão direta com Deus sem intermediários, desde que você pague um pedágiozinho para ele, Marçal. E isso, obviamente, colocou as igrejas evangélicas em polvorosa, porque ele rompeu a fronteira geográfica. As igrejas, embora tenham presença digital, tenham programas na televisão, elas dependem da presença física dos fiéis na igreja, né? E ao culto. É lá que a relação comercial se concretiza, né? O Marçal rompeu com isso, né? Ele faz uma coisa exclusivamente digital, com alcance, portanto, muito maior, sem a dependência de você ter um local de culto e, portanto, põe em risco o modelo de negócios. O Malafaia verbaliza uma preocupação de vários pastores com isso, mas politiza a questão, dizendo: Bolsonaro, você não pode continuar se omitindo, você tem que assumir o seu papel de liderança. Não foi uma entrevista para romper com o Bolsonaro, foi uma chamada às falas. E o que mais chamou a atenção, a gente estava conversando antes do programa, não foi só a declaração virulenta, veemente do Malafaia, foi o silêncio retumbante do Bolsonaro. Ele não pôde nem responder, porque sabia que tudo que o Malafaia estava falando era absolutamente verdadeiro, né? E isso é que eu acho que enfraqueceu ainda mais ele, né? Porque se ele tivesse reagido, tivesse mandado o Malafaia plantar batata, ou coisa pior, talvez ele tivesse conseguido ainda segurar um pouco da sua liderança, mas ele ficou quieto, passou um recibaço de que é isso mesmo, sou um covarde, sou um líder que não é uma porcaria de líder, e com isso se desgastou muito. Não sei o que você acha, mas... Eu acho que o Malafaia pode ter falado, por coincidência ou não, de caso pensado ou não, mas o que ele fez foi reforçar uma engrenagem que tem como objetivo colocar o Tarcísio como candidato a presidente da República em 2026 no lugar do Bolsonaro, que está inelegível, mas não arreda pé desse posto. Só para esclarecer por que a Thaís está falando isso, porque no final da entrevista para a Mônica Bergamo, a Mônica pergunta para o Malafaia o que ele acha do Tarcísio, porque antes ela faz uma listinha, né? E ele lista todos os traidores, né? Começa pelo senador do PL do Espírito Santo, Magno Malta, passa pelo Nicolas Ferreira, fala mal de todos aqueles que apoiaram o Marçal ou que não falaram contra o Marçal, e termina falando que mudou de opinião em relação ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sinalizando que ele poderia ser uma opção para 2026, sim, caso o Bolsonaro permaneça inelegível até lá. Mas aí eu acho que você podia explicar por que isso era um tabu na direita e deixou de ser. Então, ele quebrou um enorme tabu, porque para o Bolsonaro e para os filhos dele, esse assunto era um não assunto. Não se fala disso na presença da família.
O Bolsonaro não quer perder o posto de candidato em 2026, não quer deixar a inelegibilidade dele como um fato sacramentado, quer insistir que o próximo presidente da Câmara vote uma anistia e ele possa disputar a eleição. Então, qualquer nome que possa ocupar o lugar dele na sucessão tem que automaticamente ficar alijado. E o que o Malafaia fez foi, um aliado inconteste do Bolsonaro, estou dizendo que o Tarcísio tem sim condições para fazer isso. É enorme. Dentro desse campo é um movimento gigante o que ele fez. Só lembrar que o Malafaia foi quem convocou todas as manifestações bolsonaristas em São Paulo, com mais ou menos sucesso, mas se não fosse ele, o próprio Bolsonaro... Aliás, ele conta um segredo terrível para o Bolsonaro, né? Ele fala que o Bolsonaro chorou durante 5 minutos no telefone com ele, né? O que mostra ainda mais a fraqueza do Bolsonaro. Expôs um ponto que, para esse eleitorado de direita, especialmente esses machos alfas aí ou pretensos alfas que votaram no Marçal, é terrível, né? E o que ele faz atende diretamente a uma estratégia que é a única que pode funcionar para o Tarcísio se viabilizar, que é o entorno inteiro falar que ele tem que ser candidato e ele negar até o fim, dizer que não, que ele é candidato à reeleição e que o líder é o Bolsonaro. Porque se no minuto que ele admite alguma candidatura, acaba o governo dele e a candidatura fica comprometida. Então, aquela velha estratégia do não me convida que eu vou. Então aconteceu uma coisa importante aí. Essa semana teve uma movimentação grande. Bom, se o Bolsonaro perdeu, mesmo tendo sido importante em várias cidades, ele ajudou a botar vários candidatos cidades no segundo turno, até se elegerem já no primeiro. E com destaque é o Marcelo Queiroga, ex-ministro da Saúde durante a pandemia, né? Um ministro que saiu com uma placa de negacionista colada no ombro, no peito, foi para o segundo turno em João Pessoa. Por um pelímetro, mas foi. Agora, se o Bolsonaro perdeu, o Tarcísio, independentemente do resultado do segundo turno em São Paulo, você acha que ganhou? Eu acho que sim, politicamente. Claro que se o Nunes ganha a eleição, a vitória é inconteste, mas a movimentação do Tarcísio como um aliado leal e dedicado coloca ele no mundo político, no universo, na classe dos políticos, como um político muito diferente do Bolsonaro. Portanto, a chance dele fazer alianças firmes para 2026, para 2030, para qualquer cenário que seja, se já eram enormes, agora ficam... É incrível, porque ele ganhou na comparação com o Bolsonaro. Tudo que o Bolsonaro se omitiu, o Tarcísio fez, né? Ele foi lá e defendeu o Nunes, foi lá e colocou a polícia para investigar o Marçal. Ele vai negar isso até o fim, mas obviamente ele fez. Peitou verbalmente o Marçal, né? Falou o que ele falava nos bastidores, ele acabou falando em público. E tentou construir apoio de vários bolsonaristas. Ele chamou o Nicolas Ferreira em agosto no Palácio dos Bandeirantes, fez uma reunião, Nicolas, Tarcísio e Ricardo Nunes, para bolar estratégia de rede social para o Nunes. Ele realmente articulou a campanha do Nunes. Isso que você está falando é fundamental, porque ele organizou a direita em São Paulo, que estava dispersa pela omissão do Bolsonaro. Ele juntou a tropa, colocou, não todos, mas todos aqueles que ele conseguiu marchando na mesma direção, ajudou a criar uma estratégia. Enfim, se o Nunes se reeleger, como ele mesmo agradeceu no discurso após o primeiro turno, vai ser graças ao Tarcísio, graças ao Kassab e graças talvez até só não vai agradecer o Bolsonaro. Que não fez nada para isso, né? E o Bolsonaro agora fica numa posição difícil, porque ele não tem como romper com o Tarcísio a essa altura do campeonato. Quer dizer, tem, mas ele vai ficar numa situação mais frágil ainda, porque o Tarcísio é quem dá lastro para ele, é quem fala com Alexandre de Moraes, é quem fala com Michel Temer, é quem fala com a classe política inteira, é quem administra o maior estado do país. Enfim, ele não tem como simplesmente falar pro Tarcísio, acusá-lo de qualquer coisa e virar as costas. Então, a comparação já está dada. Essa semana mesmo estavam fazendo a lista para mim dos setores em que o Tarcísio vai melhor do que o Bolsonaro, onde ele já superou. Por exemplo, setor produtivo, setor industrial, empresarial, financeiro, todos esses o Tarcísio já tem muito mais prestígio que o Bolsonaro, só falta o agro. Então, assim, sabe, uma conversa que já está... Lima, né? Então...
o setor financeiro. Aqui, bom, enfim, os caras já estão indo até para a Itália para comemorar antes de terminar o segundo turno. Agora, eu vou, acho que fazer um parentezinho sobre o Pablo Marçal, porque eu acho que merece. Claro. O Pablo Marçal, ele, sem dúvida nenhuma, ganhou com essa campanha, porque ele ficou muito maior do que ele era, ganhou dinheiro com ela, provavelmente vai ganhar ainda mais, porque o seu modelo de negócio é justamente gerar engajamento nas redes, e isso ele conseguiu uma exposição que ele jamais teria se não tivesse sido candidato. Mas... E repito, né? 1.700.000 votos é 1.700.000 votos. Agora, ele provou duas coisas. Primeiro, que não tem limites, né? Faço qualquer negócio. E isso foi determinante para afugentar uma parte dos seus apoiadores financeiros, dos empresários que cogitavam participar do eventual governo Marçal, que estavam bancando a campanha dele, que estavam apresentando ele para outras pessoas, por causa do laudo falsificado que ele apresentou na véspera da eleição contra o Boulos. Mas ele provou também que não é um cara de partido, é o cara do eu sozinho, né? Tudo para mim, eu não divido nada. Ele teve 1.700.000 votos em São Paulo e não elegeu nem um mísero vereador do PRTB aqui. O vereador mais votado teve 7.000 votos e ganhou 30 mil reais, 40 mil reais do partido. Quer dizer, ele não está aí para dividir com ninguém, é só eu sozinho. E não se faz política assim, né? Mas mais grave que isso, Thaís, é que juridicamente ele está frito, porque na melhor das hipóteses para ele deve vir a ser condenado por divulgar informação falsa e por difamação. A divulgar informação falsa durante a eleição é crime eleitoral, 8 anos de inelegibilidade, ele está fora não só da eleição presidencial de 2026, como da eleição presidencial de 2030. Então os planos políticos dele vão ficar bem adiados, mas ele lançou um novo modelo de fazer política, de fazer campanha eleitoral, dispensando horário eleitoral gratuito, que certamente vai ser copiado, se é que já não está sendo copiado, e vai virar uma, não sei se uma moda predominante, mas vai prevalecer no futuro. E mais que isso, né, Toledo, o que ele fez foi mostrar essa divisão do campo bolsonarista. Então, assim, isso já aconteceu, ele é a pessoa que simboliza isso. Ele não vai se beneficiar diretamente disso, mas ele colocou a cunha que vai ajudar o Tarcísio. É como se ele tivesse antecipado o calendário eleitoral de 2020. Ele e o Bolsonaro também, né? Os dois, juntos. Eles anteciparam o calendário eleitoral de 2026 e o Tarcísio ficou numa posição ainda mais privilegiada do que já estava. Agora, Toledo, é muito curioso que o Nicolas cresceu com essa eleição, na minha avaliação, acho que você tem até números que mostram isso. Nicolas Ferreira, o deputado federal mais votado do Brasil, né? De Minas Gerais, fez campanha para vários candidatos em várias cidades, foi bem sucedido, você já vai dizer. Mas uma coisa muito interessante é que nas redes sociais o Nicolas planta a sementinha de Nicolas presidente, a cada tantos posts ele tem porque a senhorinha parou ele falando que ele é o próximo presidente do Brasil. Sabe, aquela suposta espontaneidade do povo. Sim. Então, ele não tem 30 anos de idade ainda, então não é para a eleição de 2026, para ser candidato a presidente tem que ter no mínimo 35. Mas é alguém que já está se movimentando com essa pretensão, mostra de novo que a liderança não é uníssona e unânime, né? Sem dúvida nenhuma. O jornal O Globo fez um levantamento mostrando que o Nicolas Ferreira apoiou, assim, explicitamente 68 candidatos a prefeito. Aqui essa lista, se a gente fosse levar em conta todos os candidatos que pagaram o curso dele, né, deram dinheiro para o Nicolas Ferreira para ele supostamente ensinar como ser candidato, esse número aumentaria muito. Mas vamos ficar aqui com o levantamento do Globo, 68 candidatos a prefeito. Desses 68, segundo o Globo, o Nicolas, 20 deles se elegeram já no primeiro turno e 5 foram para o segundo turno. O Globo fala em apenas 20. Eu acho o resultado excepcionalmente bom. Por quê? 20 dividido por 63, vamos tirar os 5 que estão no segundo turno, que a gente não sabe o que ainda vai acontecer. Então eram 68, menos os 5 que estão no segundo turno, 63. Então 20 dividido por 63 dá 32% de taxa de sucesso. Sabe qual foi a taxa de sucesso do PL? Ou seja, quantos por cento dos candidatos a prefeito do PL se elegeram? Quantos? 26%. Ele foi muito melhor que o próprio partido. Interessante. Sem falar a bancada de vereadores que ele elegeu.
Ele elegeu o vereador mais votado em São Paulo, fez campanha para ele, o mais votado em Belo Horizonte e em várias cidades do interior de Minas e de outros estados também. Exatamente. O próprio Malafaia, na entrevista para Mônica Bergamo, fala que agora, como já existiam bolsominions, agora existem Nicolas Minions. E é verdade, ele está plantando apoiadores para o futuro, gente jovem, que vai... E ele joga, ao contrário do Bolsonaro, dentro da estrutura partidária. Ele não corre paralelo. Aí, Thaís, eu acho que vale a pena a gente citar um levantamento que o Matheus Aleone fez. Matheus Aleone, repórter do UOL, jornalista do UOL, fez sobre os ganhos da família Bolsonaro. É muito ilustrativo. O Bolsonaro, sozinho, ganha a bagatela de R$100 mil por mês. Se a gente somar o que ele ganha do PL, ele tem um salário lá como presidente de honra, mais o que ele ganha como aposentado ex-deputado, e como aposentado como ex-capitão do Exército, né? Somando dá R$100 mil. Agora, se a gente somar o que ele ganha com o que a esposa ganha, com o que a Michelle ganha também do PL, dá R$142 mil por mês só do casal. Tudo dinheiro público, né? Porque o dinheiro do PL também vem do fundo partidário. E os filhos, e agora são 4 que estão ganhando dinheiro público, né? Porque tem o senador Flávio, o deputado Eduardo, o vereador Carlos no Rio de Janeiro, agora o vereador Jair Renan lá em Balneário Camboriú. Só os filhos já ganham mais R$129 mil. Então a família toda ganha R$271 mil por mês. E quem paga o salário do Bolsonaro somos nós. Mas quem administra e assina o cheque é o Valdemar Costa Neto, né? Porque o Valdemar é o dono do PL. O Bolsonaro é um cara que está lá por enquanto e não está nem aí, né? Trai, como você já contou, ou não trai, apoia outro, apoia aqui, não tem nenhum compromisso partidário. Diferentemente, eu acho, do Nicolas, que não só faz campanha para os candidatos que ele apoia, e em geral são do PL, como faz campanha contra, né, Thaís? Campanha contra. O Nicolas é garoto propaganda de uma das principais campanhas bolsonaristas, se é que ainda podemos usar esse termo, que é a campanha contra os 55. Você já ouviu? Não, como é que é essa campanha? A campanha 55 é o quê? É o número de urna do PSD, o grande adversário do bolsonarismo. Estou usando o termo até o domingo de domingo passado, né? Precisamos achar uma nova expressão para designar o que sobrou. Que é o Alexandre de Moraes. Então, a primeira página da campanha contra os 55 é PSD, o partido do Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, diga-se de passagem, senador por Minas, a mesma Minas Gerais do Nicolas, fecha parênteses, e o Pacheco não deixa avançar a pauta contra o Supremo no Senado Federal. Não é bem assim, porque até maio desse ano tinha passado muito mais pautas anti-Supremo no Senado do que na Câmara dos Deputados, mas esse é o discurso que associa o Kassab ao Alexandre de Moraes, o que é muito curioso, porque os dois de fato foram aliados e romperam quando o Kassab era prefeito e demitiu o Alexandre de Moraes de uma super secretaria que ele tinha, e desde então eles não têm mais proximidade, mas a campanha os une, né? Essa campanha contra o PSD usa o Alexandre de Moraes como pretexto. Como é que foi essa campanha anti-55? Eles, enfim, começaram a fazer campanha contra vários candidatos do PSD pelo país. Aí tem uma exceção aqui, uma ali e tal, mas aí o Nicolas faz vários vídeos dizendo não vote 55. É direcionada. Como é que dá para ler uma campanha como essa? O Kassab e o Bolsonaro não se dão, tiveram rompimentos durante o governo Bolsonaro ainda, tiveram divergências, interesses conflitantes, eles não se dão bem. Agora, quando chega o Tarcísio, candidato a governador pelo Bolsonaro, ele tem que se filiar ao Republicanos, porque o PL não aceitou ele. O Republicanos não faz nada, não se empenha na campanha. O PL já estava fechado com o Rodrigo Garcia, isso 2022. Quem faz a campanha para o Tarcísio se viabilizar é o Kassab e o PSD. Tanto é que depois de eleito, passa um ano, passa um tempo, todo mundo especula para onde vai o Tarcísio, que não vai ficar no Republicanos. O Bolsonaro crava que é pro PL do Bolsonaro, mas todo mundo diz que o Tarcísio pode muito bem ir pro PSD do Kassab, o Kassab quer ser vice dele, sucedê-lo no governo de São Paulo. O Bolsonaro precisa garantir que o Tarcísio não vá pro PSD e, na melhor das hipóteses, vá pro PL e fique sob o seu comando. Então tem também uma disputa importante aí que também se estende para a Câmara dos Deputados, mas aí vai longe demais. Bom, Thaís, então, o que a gente está vendo, o resumo desse primeiro bloco é que
o Bolsonaro conseguiu transformar uma vitória numa derrota, perdeu o comando e deixou de ser o dono da direita, abriu concorrência, principalmente do Tarcísio, mas também de lideranças futuras como o Nicolas Ferreira, que já corre pensando, sei lá, se em 2030, 2034, 2038, ou sei lá que parte do século ele vai estar, se é que ainda vai existir alguma coisa aqui, se não tiver todo mundo num deserto. Aliás, choveu no Saara e aqui em seca. Realmente o mundo está de ponta cabeça, né? Thaís Bilenque, vamos então falar dos outros vencedores da eleição, dos partidos que esses sim têm dono? Esses têm dono, vamos falar.